sua misericórdia dura para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Amém. O diabo é um derrotado. Deixa eu voltar nesse conceito. Então, uma chave para ter uma fé inabalável é, ao invés de ficar preocupado com qual vai ser o resultado da próxima luta, é sempre trazer à memória o resultado da última. Irmão, guarda isso. A sua segurança na jornada não está ligada à tua performance atual, está ligada à performance final de Jesus. Não é o que você faz hoje, é o que Ele fez há 2000 anos atrás. Por que eu creio que a minha família vai ser próspera e a gente não vai sucumbir? Por que eu creio que a graça de Deus não pode ser retirada? Por que eu creio, irmão, que quando eu pregar, palavras vão ser como flechas e pessoas vão ser tocadas? Não é pela minha performance do dia, nem pelo sermão da semana, é pela vitória da cruz. Deus me fez nele justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu trago à minha memória a vitória que aconteceu no passado, porque ela é a minha garantia da vitória que Deus continua estabelecendo no meu presente, e ela é a minha segurança de que Deus continua sendo vitorioso no meu futuro. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma das linguagens que os judeus eles usam muito, mas naquela época ainda mais. É um estilo de linguagem de sempre fazer perguntas. Eles fazem muitas perguntas. Então, se você perguntar, por exemplo, cara, por que você não tá? Por que você não veio ontem? A pergunta dele é, mas por que você sentiu minha falta? Estou dando um exemplo aqui. Tem sempre uma pergunta que tenta extrair de você o melhor. E existem algumas perguntas que, por mais que elas sejam perguntas, elas carregam em si mesmas as respostas. Essa indagação, imagina você no meio de uma crise, trazendo isso à tua memória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai tentar vasculhar, irmão, e você vai perceber que se Deus é por você, não tem nada nos céus, na terra ou debaixo da terra que pode ser contra você. Essas perguntas são para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. É como o salmista está falando: eu levo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. O meu socorro vem no Deus que fez os céus e a terra. Então o que eu quero compartilhar com você, pega isso, irmão, é que tem muitas respostas que você não está tendo no momento de crise por conta de perguntas que você não está se fazendo em meio a elas. Quando vier a crise, feche teus olhos e se pergunta: se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso vai te dar confiança no Senhor. Agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Em outro momento a Bíblia diz: se Ele nos entregou o seu único filho, não nos dará também com Ele juntamente e de graça todas as demais coisas? Eu fico imaginando eu num momento de crise, se eu questionasse Deus, por que eu estou no hospital? Deus fala na palavra: filho, se eu dei o meu único filho por você, você acha que eu também não vou te dar de graça todas as demais coisas? É como se Ele falasse: eu já provei até onde eu vou. Você ainda está perguntando? Eu já provei. Qual que é o limite para a criação? Quem é pai vai entender. Qual que é o limite de desapego da criação? Qual que é o último nível? Irmão, você pode abrir mão de nação. Todo mundo que está aqui já fez isso. Você pode abrir mão de aliança. Alguns de nós, isso é loucura, tá? Só abrir um parênteses, não faça isso. Mas alguns de nós, por algum motivo, abriram mão de relacionamento com os pais. Pastor, mas o meu pai errou. É um mandamento com promessa. Ok? Mandamento com promessa: perdoe o seu pai e ame o seu pai. Mas ele me feriu. Eu estou falando isso porque eu sei que tem muita gente aqui que não consegue liberar e por isso que não consegue romper. Você está preso no velho, não fica com expectativa do novo. Fecha parênteses. Então entende isso, irmão. Cara, isso é muito poderoso. A gente tem que ter esse entendimento. Cara, a única coisa que a gente não é capaz de desapegar é de um filho. Você troca de nação, de aliança, você pode até ficar de mal com seus pais, você abre mão de patrimônio, mas é impossível a gente abrir mão de um filho. O que eu acho poderoso, cara, é que a Bíblia não diz que Deus abriu mão do primeiro filho.
Não diz que Deus abriu mão do melhor filho. Não diz que ele abriu mão do filho mais velho. A Bíblia diz que ele abriu mão do único filho. Não tinha outro. Ele pega o único filho e fala: eu entrego ele para ter você de volta. Irmão, João 3,16, se a gente for traduzir na linguagem de hoje, João 3,16 está dizendo: porque Deus amou você de tal maneira que ele aceitou a ideia de perder Jesus por um tempo, mas não aceitou a ideia de perder você para sempre. Isso é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que nos entregou o seu único filho. Único. Não tinha reserva, não tinha backup, não tinha similar, não tinha outros. Ele pega o único e entrega para ter você. É por isso que essa afirmação, que vem logo depois de um questionamento, é tão poderosa. Ela fala: se ele deu o único filho dele, não nos dará também, juntamente e de graça, todas as demais coisas? Você está comigo ainda? Diga amém. Então, irmão, conselho: viva a partir da vitória, não a partir das dúvidas. Confie no que a palavra diz e duvide das suas dúvidas. Isso é muito poderoso. Às vezes a gente duvida da palavra e confia nas dúvidas. É tão simples. A palavra diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então é isso, irmão, that's it. Na palavra, na Bíblia, a gente acredita até na capa. Se tiver escrito lá, revisada e atualizada, eu acredito que alguém revisou e atualizou. Amém? Se tiver lá o CNPJ dizendo que ela foi impressa em Barueri, eu acredito, irmão, foi impresso lá. Quem dirá os fundamentos que ela carrega? Então eu creio no que a palavra diz e eu duvido das minhas dúvidas. Será que vai acontecer? Não, já aconteceu. Será que Deus vai fazer? Não, Ele já fez. Deus já está no meu futuro, só está esperando eu chegar. Será que vai se cumprir? Não, em Cristo já se cumpriu, eu só preciso acessar. Será que Deus pode? Ele pode todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que eu vou vencer essa doença? Não, eu não vou vencer. Jesus já venceu, certamente. Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Alguém pode, pelo amor de Deus, celebrar esse amor furioso? Nós já fomos sarados. Nós já fomos sarados. Já aconteceu, irmão. Já aconteceu. Já aconteceu. Você sabe qual é o papel de um pregador? Tem muita gente se perdendo, querendo criar novas revelações, um novo evangelho. Irmão, o nosso papel é só lembrar o que nunca deveria ser esquecido. Não venha com expectativa de que eu fale algo novo. Eu só estou aqui para lembrar do que a gente nunca pôde esquecer. É por isso que às vezes a gente se perde. Tem pregadores que se perdem porque chega num tempo, se o cara não tiver alegria em poder compartilhar isso, ele fala: cara, tem que ter alguma coisa nova, eu preciso ter alguma nova revelação. Não é possível que seja só isso. É tão simples que a gente fala: não, está complexo, deve ter alguma coisa. Eu entendi errado. É isso. Deus me amou de tal maneira que entregou o seu filho, e eu preciso corresponder esse amor para reinar com ele na terra e depois na glória. É só isso? Não, deve ter alguma outra coisa. Não tem. É isso. Deus amou você de tal maneira que entregou tudo que tinha para ter você de volta. E quando você tem a revelação disso, deixa de ser menino e agora se torna um herdeiro com acesso a tudo. Romanos 12:2 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Isso é muito poderoso. Se a gente meditar só nesse versículo por um mês, todos os dias, você vai ver como que vai mudar muita coisa na tua jornada. Começa o teu dia com esses 3 pilares. Alegrem-se na esperança. Aí você pega 5 minutos e fica se alegrando na esperança. Deus me amou de tal maneira que Ele entregou Jesus para me ter de volta. Eu sou dele, Ele é meu. Começa a trazer a memória o que te dá esperança. Deus é justo, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi ou pensei. Deus é um Deus que me surpreende a cada dia. A paz dele excede todo entendimento. O cuidado dele me mantém num lugar seguro. Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aí você terminou de meditar na esperança, você persevera, irmão. Você persevera com paciência na tribulação.
5 minutos agora. Eu estou dando conselhos práticos, ok? Pode fazer parte do devocional de alguém aqui. Paciente na tribulação. Pai, esse não é o final da minha história. Eu não vou colocar um ponto final se o Senhor ainda está escrevendo. Eu creio que tem capítulos que eu ainda não vi, tem milagres que eu ainda não vivi, tem cenas que eu ainda não experimentei. Pai, eu creio e eu entendi. A minha história não é uma foto, a minha história é um filme. A minha crise não define quem eu sou, o meu momento não define quem eu sou. E eu vou permanecer de pé, eu vou permanecer confiante, eu não vou parar. Eu coloquei a mão no arado, não vou olhar para trás. Eu não sou como aqueles que, tendo começado, eles desanimam e se perdem. Eu sou daqueles que permanecem, são salvos. Aí depois disso você começa a perseverar em oração. Libera a palavra sobre o seu dia. Eu declaro o nome de Jesus, uma janela de milagres se abrindo sobre a minha casa. Eu declaro o nome de Jesus, o novo de Deus desenhando a minha história. Eu declaro o nome de Jesus, os meus inimigos se confundirão, virão por um caminho, por 7 fugirão. Eles se degladiarão. Eu vou estar no campo de batalha, mas nem vou precisar tirar minha espada. O Senhor é quem luta minhas guerras. Não vai ser fácil, mas eu sei o final da história. Vai terminar tudo bem. O sangue de Jesus já me lavou, o sangue de Jesus já me purificou, o sangue de Jesus já me justificou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou salvo, justificado, livre de toda condenação. Eu sou filho, cabeça e não cauda. Eu sou livre, livre, livre. Persevera na oração. Isaías 64. Eu falei que eu queria pregar hoje sobre esperança, irmão. Alguém está recebendo algo nessa manhã? Isaías 64. Bem que eu vim, Jesus. Muito bom. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele confiam. Em outras versões diz que trabalha para aqueles que nele esperam. É interessante porque vários deuses são cultuados em várias culturas, mas não tem nenhum Deus que se fez criação, que enfrentou a morte e que voltou para contar a história. André, você tem alguma coisa contra o Deus tal? Nada. Nada. Inclusive, se ele quiser voltar para conversar comigo, ele pode voltar. Ah, não tem como? Ah, entendi. Você tem alguma coisa contra Buda? Nada. Só que ele não voltou da morte para falar mais nada depois que foi. Você tem alguma coisa contra fulano ou beltrano? Nada. De verdade, eu não tenho nada contra. Mas só o Deus que eu creio voltou da história para falar com a criação, ascendeu aos céus e vai voltar para buscar aqueles que nele esperam. Essa é a nossa alegria, irmão. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa base de segurança. Ele volta, ele volta, ele volta. E falei, eu estou indo para o Pai. É necessário, se não fosse assim o Espírito não viria sobre vós, permaneçam. Só que tem um homem naquela sala que, por sinal, abre parênteses, a sala foi invadida por Jesus sem que ele abrisse uma porta, ok? Ele transpassou a parede, chegou no meio deles, todo mundo: você voltou? Fico imaginando Jesus falando: eu falei que ia voltar. Não é louco isso? Ele fala: eu vou passar por isso. Aí quando chega a cruz, todo mundo desespera. Ele já tinha dito que passaria. Isaías antecede Jesus, já falava a respeito de coisas que não haviam acontecido. Salmos, irmão, tem uns salmos que falam: cães me rodeiam, cães me rodeiam, estão rindo de mim. Salmos. Jesus, que vem da linhagem de Davi, gerações antes, a palavra já falava a respeito do que ia acontecer. Então Jesus está vivendo o que a palavra já disse que ele viveria. Ele está passando pelo que a palavra já disse que ele passaria. Ele enfrenta a morte e volta para contar a história. E ele já disse que voltaria. E ainda assim a criação olha e fala: ué, você voltou?
fala: voltei. Mas é você mesmo? Um deles questiona. Ele fala: então vem e vê. As feridas ainda estão aqui. Aí Tomé coloca o dedo na ferida. Tomé sente a ferida e crê. E aí tem algo poderoso, irmão, que Jesus compartilha. Felizes são os que creem sem ver. Felizes são os que creem sem ver. Então, os céus se abrem, Jesus ascende aos céus. E a Bíblia diz, a minha e a sua, diz que os discípulos ficam olhando para os céus como se esperassem alguma coisa acontecer. E aí os anjos perguntam: por que vocês olham para os céus? É quase como se eles dissessem: o que vocês estão esperando? Vocês não entenderam? Agora é com vocês. Vocês são o Jesus que ficou na terra. Vocês são a esperança da glória. Vocês são, irmão, Paulo diz: um mistério que foi oculto por épocas e gerações, a mim foi dado a alegria de poder compartilhar. E esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Feche teus olhos, recebe isso, irmão. Cristo em nós, a esperança da glória. Os nossos filhos vão ter esperança na glória quando verem Cristo em nós. Nossa família, aqueles que questionam o fato da gente ser crente, como se ser crente ou evangélico fosse algum aferidor de valor, irmão. Não é porque a gente é evangélico ou crente, não é porque você é da Lagoinha ou ovelha do pastor André. Tudo isso é tão pequeno se comparado ao que de fato está acontecendo. A nossa família vai olhar pra gente e vai ver Cristo em nós. Isso vai se tornar a esperança da glória para eles. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Passeando pelas ruas de Miami, passeando pelas ruas do Brasil, passeando pelas nações. Cristo dos nossos filhos, a esperança da glória. Mudando a atmosfera quando eles chegarem. Lugares serão diferentes quando os nossos filhos chegarem lá. Salas de aula sendo cheias da glória de Deus. Por quê? Porque alguém que carrega a glória chegou naquele lugar. Mesmo que eles não tenham consciência teológica de tudo que carregam, existe um Espírito derramado sobre nós. E os nossos filhos manifestarão essa presença onde passarem. Nossos filhos como um bom perfume. Nossa casa como um bom perfume. Nossa igreja como um bom perfume. Santo, agradável. Como a gente ministrou aqui durante o Flow Conference, Deus ele não ouve a adoração. Deus ele cheira a adoração. Nossa adoração sobe como um incenso suave e agradável. Cristo em nós. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: Cristo em nós, a esperança da glória. E é engraçado porque eu ia começar a pregar agora. Eu vou deixar pra... Não, eu juro, aqui, Deus está pronto para nos surpreender. Eu queria só estabelecer alguns fundamentos. Eu não sei se eu ministro isso à noite ou no próximo domingo, mas eu queria que a gente guardasse isso. Declara com autoridade. Diga: Deus está pronto para nos surpreender. Eu recebi uma palavra que mudou a minha vida para sempre. Uma das pessoas que mais me ativou no ministério profético, ele falou: André, nunca esquece disso. O Espírito Santo sempre está pronto. Isso é muito forte. O Espírito Santo sempre está pronto. Eu não entendi ainda, André. Eu vou te explicar. Ele não precisa de um aquecimento para ser quem é. Ele não precisa de um preparo para manifestar quem é. Ele está sempre pronto. Eu acho que tem uma música: se pedimos, Jesus virá. Não tem uma... Como chuva descerá. Irmão, eu quero que você tenha esse entendimento. O Espírito está sempre pronto. Eu fui ministrar no acampamento sexta-feira e, cara, era glorioso o ambiente que estava ali. Glorioso, glorioso. Eu confesso que eu não queria nem pregar, eu queria só receber. Aí eu preguei rapidinho e
tinha algumas pessoas cansadas, já era meia-noite, sei lá, algumas pessoas cansadas já. E eu falei, ó, fica tranquilo, porque mesmo aqueles que não foram tocados pelo sermão vão ser tocados pela presença. A presença vai fazer algo novo nesse lugar. E aí, irmão, é quase como se fosse um interruptor que você liga. Por quê? Porque se o Espírito está pronto, a gente clama e ele vem. Ele está pronto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, se o meu povo clamar e se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe que toda a resposta de Deus nessas palavras são uma reação de Deus a uma ação da terra. Clama e eu respondo. Se o meu povo fizer, é isso que eu farei. Tudo é possível ao que crê. Determinando tu um negócio, sedes firme e a luz de Deus brilhará sobre os teus caminhos. Está lá em Jó, se não me engano. Então a palavra está dizendo, você se posiciona e crê, e clama, e pede, e ora, e declara. O Espírito está sempre pronto para fazer. Você está comigo ainda? Então é isso que a gente vai fazer agora no final desse culto. Deus vai batizar algumas pessoas aqui com fogo. Irmão, Deus vai aquecer o teu coração. Deus vai aquecer o teu coração. Você não vai conseguir se saciar com nada menos do que a presença dele. Deus vai começar a aumentar a tua expectativa em toda reunião. E eu não estou falando de culto evangélico, eu estou falando de encontro de filhos, ok? Você vai para uma célula, um GC, você vai orar na tua casa, você vai fazer o teu devocional, você vai entrar nesse ambiente com uma expectativa. Deus vai